A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 2 de dezembro, recordamos hoje Santa Bibiana e Beata Maria Ângela Astort, santas que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história de Santa Bibiana. O que se sabe sobre ela é que viveu durante um dos últimos suspiros da perseguição do Império Romano contra os cristãos. Aconteceu entre os anos 361 e 363, sob as ordens do imperador Juliano, apelidado de O Apóstata. Ele ganhou esse apelido porque renegou o batismo cristão que tinha recebido, abandonou a fé e começou a empreender verdadeira guerra contra o cristianismo. Juliano começou sua guerra anticristã fazendo a substituição de todos os cristãos que ocupavam cargos no império. Todos eram substituídos por não cristãos. Além disso, os cristãos mais populares, mais perseverantes e os que exerciam liderança eram humilhados, torturados publicamente e muitas vezes mortos. No ano 363, os pais de Santa Bibiana, que eram cristãos fervorosos, foram executados na presença de Bibiana e de sua irmã, chamada Demétria, porque não renunciaram à fé cristã. Flaviano, pai de Bibiana, foi morto com um símbolo marcado na testa. Este símbolo o identificava como sendo escravo. A mãe de Bibiana, chamada Defrosa, foi decapitada. Bibiana e a irmã foram aprisionadas antes de serem mortas. Demétria foi morta primeiro. Ela recebeu terríveis torturas, mas perseverou na fé até o fim. Bibiana presenciou tudo. Depois então aconteceu o martírio de Bibiana. Para ela, outra tática foi utilizada. Com o fim de fazê-la abandonar a fé, ela foi levada para um prostíbulo, de luxo para ser prostituída. Porém, nenhum homem conseguia aproveitar-se da sua grande beleza, porque quando tentavam tocá-la, eram atacados por um estranho surto de loucura. Por isso, Bibiana foi levada para um asilo de doentes mentais. Mas lá aconteceu o oposto: os doentes começaram a ser curados. Como Santa Bibiana não renegou sua fé em Cristo, ela foi levada para ser chicoteada, e o foi até morrer. Quando ela morreu de tanto apanhar, outro milagre aconteceu. Os cães que rodeavam a cena e atacavam ferozmente os cadáveres não a tocaram. Pelo contrário, mantiveram-se todos a uma distância respeitosa, como que reverenciando a santa. Por isso, seus restos mortais puderam ser recolhidos por outros cristãos e sepultados junto de seus familiares. Depois, todos foram transferidos para um túmulo feito para eles no Monte Esquilino, na cidade de Roma. Por fim, a perseguição romana acabou. A história do heróico martírio de Santa Bibiana e de seus familiares ganhou a devoção dos cristãos. Santa Bibiana passou a ser invocada como intercessora contra as doenças da cabeça, contra as doenças mentais e a epilepsia. Seu túmulo tornou-se local de grande peregrinação. Seu nome passou a ser muito usado para recém-nascidas de famílias cristãs. No ano 407, a veneração a Santa Bibiana estava tão difundida que o Papa, chamado Simplício, mandou construir uma pequena igreja em sua homenagem no local de sua sepultura. No ano 1625, foi construída uma basílica dedicada a Santa Bibiana, sobre as ruínas da primeira igreja. Com isso, o culto a Santa Bibiana ganhou nova força. As relíquias da santa estão depositadas sob o altar-mor da basílica. Além de ser protetora contra as doenças da cabeça e da mente, Santa Bibiana é padroeira de Sevilha, na Espanha, e da Diocese de Los Angeles, nos Estados Unidos. Sua celebração acontece no dia 2 de dezembro, que é o dia em que ela entregou sua vida por amor a Jesus Cristo. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Neste dia também recordamos a Beata Maria Ângela Astort, Virgem segunda ordem, beatificada por São João Paulo II no dia 29 de maio de 1982, na ocasião do 8º centenário de nascimento de São Francisco de Assis. Jerônima Maria Inês nasceu no dia 1º de setembro de 1592 em Barcelona.
a última de 4 filhos de Cristóvão e Catarina Stort. Não chegou a conhecer a sua mãe, que morreu 10 meses após o seu nascimento. Confiada a uma senhora que a amamentasse, perde também o pai aos 5 anos. Sua irmã Isabela seguiu o grupo de jovens, atraída pela espiritualidade de Ângela Serafina. Também a pequena Jerônima ligou-se rapidamente à vida das Clarissas Capuchinas. E mais ainda quando, com 7 anos, por ter comido algumas castanhas, fora considerada morta, se não fosse a intervenção da Madre Serafina, a qual, numa oração de êxtase, a fez retornar à vida. A mesma Jerônima escreveu: "A minha infância terminou aos 7 anos. Em seguida, tornei-me mulher de juízo, responsável e, por isso, paciente, medida, silenciosa e veraz. Aos 9 anos, os seus tutores quiseram que ela estudasse. Aprendeu a ler e a escrever e os trabalhos femininos. Surgiu nela uma verdadeira paixão por livros, especialmente os escritos em latim, o que enchia de admiração o seu professor. Por isso se fazia a respeito dela brilhantes prognósticos para o seu futuro. Mas ela, desejosa de seguir o exemplo da sua irmã, pediu para entrar no mosteiro. Após certa perplexidade dos parentes, considerada sua maturidade superior à sua idade de 11 anos, pôde realizar o seu desejo. No dia 10 de setembro de 1603, atravessou a porta da clausura. Como religiosa, recebeu o nome de Maria Ângela. Teve como diretor espiritual um confessor muito bem preparado, que vivera durante 10 anos como eremita, o padre Martim Garcia. Ela procurava imitar a fundadora Ângela Serafina e a sua irmã Isabela. No dia 17 de setembro de 1608, iniciou realmente o noviciado, sob a direção discreta da sua irmã como mestre. No dia 8 de setembro de 1609, fez a profissão nas mãos de Catarina de Lara, que sucedera a fundadora que havia morrido no ano anterior. Enquanto isso, a nova congregação capuchina ia se expandindo rapidamente. A Madre Ângela Maria, com outras 5 irmãs, foram enviadas a fundar um convento em Saragossa, destinado a tornar-se um centro de irradiação das Clarissas Capuchinas na Espanha. No dia 19 de maio de 1614, aquele grupo de religiosas partiu para Saragossa. A irmã Maria Ângela tinha o encargo de mestra das noviças e da secretaria, mas custou-lhe muito separar-se da irmã, que morreria apenas 2 anos depois, aos 36 anos de idade. A viagem foi um desastre. Carros e cavalos tombaram. No novo convento de Nossa Senhora dos Anjos, Maria Ângela torna-se fundadora de uma geração de capuchinas. Em 1624, torna-se vigária da comunidade e 3 anos mais tarde abadesa, mas permaneceu sempre a responsável da liturgia coral, da dignidade da recitação da liturgia das horas. No início de seu ofício de abadesa, conseguiu, com o Papa Urbano VIII, a aprovação das constituições das capuchinas espanholas. Consciente da importância do conhecimento da regra para a santificação de qualquer instituto religioso, insistia para que as irmãs a estudassem continuamente e no mosteiro fazia-lhes ler publicamente no refeitório uma vez ao mês, para que também as analfabetas aprendessem de cor. Era uma madre que fazia de tudo: cozinha, lavanderia, enfermaria, horta. Quando alguém lhe perguntava o porquê, respondia: "Por vocês eu daria até a vida." Dividia com os pobres as esmolas do convento e socorria com generosidade os necessitados com o pouco que dispunham. Quando Saragossa foi invadida por fugitivos miseráveis provenientes da Catalunha em revolta, distribuiu a algumas pobres mendigas os vestidos que as noviças tinham trazido quando vieram para o convento. No mosteiro de Saragossa permaneceu ao longo de 30 anos. A comunidade crescera em número e qualidade e o espaço já se tornara insuficiente. O desejo de Ângela de propagar a ordem aconteceu após um crime sacrílego realizado pelas forças de Luís XIV, que profanaram algumas igrejas em Barcelona. Um sacerdote diocesano, Aleixo, pensou em erguer um convento de Clarissas com o intuito reparador, exaltação do Santíssimo Sacramento, e entrou em contato com as capuchinas. No dia 2 de junho de 1645, 5 irmãs guiadas pela Madre Ângela
com o referido padre, dirigiram-se para Múrcia. Uma solene procissão inaugurou o novo mosteiro em Múrcia, dedicado ao Santíssimo Sacramento, bem ao gosto da Madre Ângela, pois ela recapitulava toda a cristologia na Eucaristia. O mosteiro tornou-se um centro de espiritualidade. Durante a peste de 1648, que se alastrou pela região, as religiosas foram poupadas, bem como das frequentes inundações do rio Segura no ano 1651, se bem que o mosteiro tenha sido muito danificado. As religiosas tiveram de se retirar para uma residência de férias dos jesuítas nas montanhas. Nesta residência permaneceram por 13 meses até que o mosteiro fosse restaurado. Regressaram no dia 22 de setembro de 1652, mas um ano depois tiveram de voltar à Casa da Montanha devido a uma nova inundação. Voltando ao mosteiro, ela continuou seu ofício de abadesa até 1661. Entrando na casa dos 70 anos, deveria retirar-se sozinha. Passou a dedicar mais tempo à contemplação. Em meados de novembro de 1665, teve crises de epilepsia, recuperando-se em seguida, mas era sinal do fim. Sentia-se na cruz, em fama de santidade, morreu no dia 2 de dezembro de 1665, com 73 anos. O seu corpo conserva-se no novo mosteiro de Múrcia. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Deus, Pai de misericórdia, que destes força para a tua jovem serva Bibiana, testemunhar com a suprema prova do martírio, a fé que recebeu de seus pais, Flaviana e Dafrosa. Dá-me também a coragem de ser capaz de dizer sim à tua vontade, para que eu seja sempre guiado por ti. E tu, gloriosa Santa Bibiana, intercede por mim junto ao Pai Celestial, para que, com a ajuda do Espírito Santo, possa ser fiel a Cristo e seu Evangelho. Que a tua coragem de jovem cristã incentive os novos jovens a se esforçarem a construir um mundo novo, onde reina a civilização do amor, da fraternidade e da alegria. Envia, Senhor, a paz e a serenidade às nossas famílias, aos enfermos, aos idosos e a todos os que recorrem a Ti. Intercede por nós hoje e sempre. Amém. Santa Bibiana, rogai por nós. E Beata Maria Ângela Astorte, rogai por nós.